Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um capítulo dessa série sobre ciência espiritual. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto muito interessante. Fundamental até para a nossa jornada e a nossa busca nos caminhos da espiritualidade. O tema de hoje será meditação. E vou explicar para vocês por que a meditação é fundamental nessa jornada. Meu nome é Carlos Guterres e neste canal, que tem o meu nome, vocês podem acompanhar essa série, que já estamos no 8º capítulo. E se tiver interesse nas informações que antecederam este, aconselho muito, porque é uma continuidade, vocês poderão encontrar tudo lá no meu canal. O canal se chama Carlos Guterres no YouTube. E se ao final desse capítulo, desse episódio, vocês gostarem, não esqueçam de deixar um like e até se inscreverem no canal. Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é meditação. E meditação é um tema conhecido por muita gente. Existem vários tipos de meditação, várias técnicas, vários procedimentos. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero salientar para vocês a importância desse tema ser abordado justamente nesse capítulo número 8. Nos últimos 2 episódios, nós falamos da importância dos números e da relação dos números e os planetas. Então, aqui vai a nossa explicação. O número 8 é ao mesmo tempo o número espiritual do planeta Saturno e o número material do planeta Mercúrio. Saturno é o senhor do tempo. Na mitologia, Saturno é Cronos, o senhor do tempo. E Mercúrio é o mestre do espaço. Qual a relação entre o Mercúrio e o espaço? Uma das grandes características de Mercúrio é a velocidade, por isso que ele é representado com asas na cabeça e asas nos pés. Então, a velocidade seria o antídoto do tempo. Quanto mais veloz somos, menos tempo necessitamos. Então, essa é a relação. A velocidade de Mercúrio faz percorrer uma imensidão de espaço em um curto espaço de tempo. Então, quanto mais tempo, menos veloz. Quanto mais velocidade, menos tempo. Por isso que Mercúrio é considerado o mestre do espaço. Então, veja que o número 8 está associado a esses 2 planetas, essas 2 energias. No caso de Saturno, é um número espiritual, quer dizer, é o ponto elevado e sutil da energia de Saturno. E Mercúrio é o número material, então é o aspecto mais denso de Mercúrio. Então vejam que aqui nós temos uma fronteira importante. O 8 é a fronteira entre o tempo e o espaço. 8 também é a representação do infinito. Veja, o símbolo do número 8 deitado é o próprio infinito. E, segundo os nossos conceitos, tanto o tempo quanto o espaço são infinitos. Voltando ao tema que nós abordamos nos primeiros capítulos dessa série, onde eu apresentei as 7 dimensões da natureza, ou 7 planos, onde todos aqueles que estão em manifestação se expressam. Então, nós, seres humanos, se estamos encarnados, nós nos expressamos em todos esses 7 planos, com 7 corpos. Nós temos 7 corpos vivenciando essa experiência, embora não tenhamos consciência dos corpos mais sutis. Então, não é só esse corpo físico vivendo uma existência física, existe um corpo emocional vivendo uma existência emocional, o mental vivendo uma existência mental,
e um psíquico, e assim por diante, psíquico, inteligência, sabedoria divina. Mas como nós já falamos em capítulos anteriores, a jornada espiritual é quando a nossa consciência desperta e consegue vencer a barreira entre o mental e o psíquico. Porque somente quando a nossa consciência vence essa barreira e adentra a dimensão psíquica é que a verdadeira jornada espiritual começa. Porque a espiritualidade é a jornada da consciência entre o psíquico, inteligência e sabedoria para que o nosso espírito possa vislumbrar o divino. Então vejam que Mercúrio é o regente do psíquico, Saturno é o regente do mental. O mais elevado Saturno, em relação numérica, é 8. O mais denso de Mercúrio, em uma relação numérica, é 8. Então, 8 é justamente a ponte que ajuda a cruzar essa fronteira entre a materialidade das coisas representadas pelo psíquico, emocional e mental e a espiritualidade representada pelo psíquico, inteligência e sabedoria. Então, veja, a materialidade das coisas são esses três planos inferiores, físico, emocional e mental. Aqui está focado a nossa existência. Mas o desafio, quando despertamos para a espiritualidade, é cruzar essa fronteira e adentrarmos na jornada espiritual que começa na dimensão psíquica. Então, a única maneira consciente de cruzar essa fronteira é através da meditação. Mas agora nos deparamos com uma outra questão importante. E aqui nos deparamos com duas perguntas. Por que meditar ou para que meditar? E já adianto para vocês que a pergunta correta não é por que meditar, porque existem vários porquês. Eu posso meditar para me acalmar os nervos, eu posso meditar para ter uma melhor qualidade de sono, eu posso meditar para produzir mais no trabalho, eu posso meditar para perder peso ou ganhar peso, então existem muitos porquês. Mas para que meditar só existe uma resposta correta. Não existe várias, é somente uma. Então, para que meditar? É uma maneira, talvez a mais simples, de ir mais além dos limites do universo material e conectar com o universo sutil, de energia pura. Então, quando eu falei para vocês daquela fronteira entre a materialidade das coisas e a espiritualidade das coisas, nós estamos falando de duas dimensões cósmicas. A dimensão material, que é percebida e compreendida com os nossos 5 sentidos, e a dimensão espiritual, que nos pede para desenvolver novos e mais sutis sentidos. Mas ambas são reais. Existe uma realidade concreta e uma realidade abstrata. Por isso que, na antiguidade, os estudos e os trabalhos na espiritualidade eram denominados a arte real. Porque é a arte da realidade. Mas esse real tem duplo sentido. Real de realeza e real de realidade. Então, a jornada espiritual é real, embora seja uma realidade sutil, onde os 5 sentidos não podem perceber o que está acontecendo, mas vamos aprender como desenvolver novos sentidos. E também o real de realeza, porque para iniciar essa jornada e seguir adiante nessa jornada, necessitamos ter um coração nobre. Não somente puro, mas um coração nobre. Daí o duplo sentido da palavra real, quando falamos de espiritualidade como arte real, a arte da realidade sutil e a arte da realeza de termos um coração nobre. A palavra meditar em si já nos dá uma dica do que estamos buscando com a meditação. Meditar é ditar a mim mesmo. Meditar. Isso
é maravilhoso porque no português nós temos uma coisa chamada cabala fonética, onde as palavras em si guardam segredos, como a palavra meditar. Meditar, ditar a mim mesmo. Ou meditação, a ação de ditar a mim mesmo. Mas como? Como assim, Carlos? Como eu vou ditar a mim mesmo? Que história é essa? A resposta é o seguinte. Na realidade, quem vai ditar a mim mesmo é o meu eu superior. Então sou eu, mas o eu superior. Eu acalmar a minha mente, silenciar a minha mente para ouvir o sussurro, que é a voz do nosso eu superior. O eu superior, nesse caso, é o eu superior. Então, o eu que medita é o eu superior. Nós escutamos. E o eu superior, gente, é o nosso primeiro mestre espiritual. Então, nós temos que nos dar conta que aquela ideia que nós temos de encontrar um mestre, viajar para as topo das cordilheiras dos Andes ou do Himalaia buscando um mestre espiritual, isso é um sonho infantil. O que eu estou falando aqui é para que nós cresçamos, deixamos de ser crianças na questão da espiritualidade e alcancemos uma consciência adulta. E a consciência adulta vai nos ensinar uma coisa muito simples. Não existe ser humano capaz de ser mestre de outro ser humano. Então, se estamos buscando um mestre, devemos buscar no universo interior e não no universo exterior. E sabem por quê? Porque a jornada espiritual é individual. Então, o que serve para mim, de repente, não serve para outra pessoa, porque existem muitas nuances. Então, o que eu vou compartilhar com vocês são aspectos gerais, mas cada um vai usar as informações que eu estou compartilhando e adequar às suas necessidades e adequar à sua própria jornada. Compreende o que eu quero dizer? Muito bem. Então, veja. Meditação. Para meditar, devemos silenciar a mente para ouvir a voz interior. Mary Burmeister, uma grande mente, uma mente brilhante do século passado, ela dizia, olhe até ouvir e escute até ver. Uma profunda verdade. A meditação como ponte, o que é isso? A meditação é um instrumento que leva a mente da realidade concreta para a realidade abstrata. A mente é um instrumento essencial da consciência humana. A consciência é a essência do que somos, a consciência é o nosso espírito. E a mente é a ferramenta da consciência. E o veículo da mente que nos permite fazer essa viagem do universo concreto para o universo abstrato, da realidade concreta para a realidade abstrata, é a imaginação. Precisamos aprender a ver com os olhos da imaginação. Os olhos da imaginação vão nos abrir para o desenvolvimento de um novo sentido. Um sentido que nos permite compreender as dimensões espirituais. Então, voltando àquela nossa imagem das 7 dimensões da natureza onde nós existimos. Então, existe essa fronteira entre as dimensões concretas, física, emocional e mental, e as dimensões abstratas, que começa a partir do psíquico. A meditação leva a consciência a cruzar a fronteira entre o efêmero e o infinito. Na Bíblia, nós temos escrito, em Mateus, Marcos e Lucas, eu lhes dou as chaves do reino do céu. O que for conectado na terra é também conectado no céu.
O que se abre na terra é aberto no céu. Então vejam, as chaves estão conosco. Quando eu falo chaves, eu estou falando a maneira de abrir esse portal universo interdimensional entre as dimensões concretas e as dimensões abstratas. Então nós já temos essas chaves para cruzar esse portal. E por isso que a imagem mais reproduzida na história humana é essa ilustração feita por Leonardo da Vinci. É chamada O Homem de Vitrúvio, o Homem Vitruviano. Mas, na realidade, Da Vinci sintetizou um trabalho desenvolvido no século I da nossa era por um arquiteto e filósofo romano chamado Vitrúvius. Naquela época, os filósofos estavam buscando resolver um enigma. O enigma era buscar o elemento, aquilo que servia de ponte entre a matéria e o espírito. E foi Vitrúvio que encontrou a solução, usando o quê? Geometria sagrada. Vejam que essa figura está envolvida num quadrado. Quadrado representa as dimensões materiais. A materialidade está associada ao quadrado, que tem 4 lados, como a manifestação se expressa através de 4 elementos. E estamos cercados de 4 direções. Então, quando o ser humano abre os braços e se mantém ereto com as pernas juntas, ele forma uma cruz. E surpresa, se medirmos a distância entre o topo da cabeça até a sola dos pés, vamos descobrir que é exatamente a distância entre a ponta dos nossos dedos, da mão direita e da mão esquerda. Então, o ser humano é a medida do quadrado. O ser humano representa a expressão de manifestação material. Mas se abrirmos os braços mais alto e as pernas, nós vamos nos encaixar em uma outra figura geométrica. E essa figura geométrica é um círculo, onde o nosso umbigo é o centro desse círculo. E vejam, o círculo representa a espiritualidade. O círculo representa o sutil, o abstrato. E vejam que o ser humano também é a medida do sutil, do abstrato, nessa posição de braços e pernas abertas. Agora, a grande surpresa é se medirmos o perímetro desse quadrado, vamos encontrar exatamente o mesmo perímetro desse círculo. Consequentemente, o que Vitrúvio descobriu é que o ser humano é a ponte entre a matéria e o espírito. Então, por isso que nós já temos a chave para cruzar essa fronteira entre a matéria e o espírito, porque nós somos a chave, nós somos a ponte. E essa chave está na dimensão da nossa mente. E para ser mais preciso, o veículo que vamos utilizar é o veículo chamado imaginação. Então vejam, nós estamos lidando com 2 realidades. Uma realidade abstrata, que começa na dimensão psíquica, passa pela dimensão da inteligência e da sabedoria, para vislumbrarmos o divino, que também é abstrato e é o destino da nossa jornada de consciência. E a realidade concreta envolve a dimensão física, a dimensão emocional e mental. Então, tudo isso é humanidade. Mas a nossa consciência não está acostumada a transitar pela realidade abstrata. E para isso nós precisamos trabalhar, precisamos nos desenvolver. E a ferramenta que nos permite fazer isso conscientemente e estruturadamente é a meditação. Então, com a meditação,
não existe mais essa fronteira. Que, para quem ainda não começou a sua jornada espiritual, se depara com ela e acredita que não existe nada além da dimensão mental. Então, a meditação pode, mas não necessariamente está vinculada à religião. Vejam, agora eu estou trazendo um outro aspecto. A gente pode praticar meditação dentro da nossa prática religiosa, mas a gente pode praticar a meditação sem ter uma religiosidade ativa. Então, nós estamos tratando de duas coisas, espiritualidade e religiosidade, que muitas pessoas consideram palavras sinônimas. E não são. Vejam bem, a espiritualidade ela é especulativa e flexível. A religiosidade é rígida. Para fazer parte de uma religião, nós temos que aceitar os seus dogmas. E não podemos especular em cima de dogmas. Por exemplo, no cristianismo, um dogma é a Imaculada Concepção. Então, Jesus nasceu de uma virgem. Isso é um dogma. Não se pode especular sobre isso se não deixamos de pertencer àquela religião. No islamismo, o dogma é que o Corão foi ditado ao profeta pelo arcanjo Gabriel. Então, se a gente questiona isso, deixa de participar daquela religião. Então, toda religião tem um dogma, são verdades inquestionáveis. Por isso que ela tem uma certa rigidez, enquanto a espiritualidade nos permite refletir, questionar, especular. A espiritualidade evolui e progride. Então, o nosso entendimento de espiritualidade hoje será diferente do nosso entendimento daqui a um ano, assim como é diferente daquilo que nós entendemos como espiritualidade há 5, 10 anos atrás. A religiosidade é ritualística. Nós devemos praticar procedimentos rituais. Participar de cultos, de missas, de cerimônias, fazer sinais, símbolos, repetir palavras ritualísticas. Já a espiritualidade não segue. Pode ter rituais, mas não necessariamente precisa. A espiritualidade começa na dimensão mental, que é aquela da fronteira. Então, o mental superior, ou o mental abstrato, é na fronteira com a espiritualidade. É aí onde começa a espiritualidade. Já a religiosidade, ela vibra na dimensão inferior ao mental, na dimensão das emoções. Por quê? Para ser religioso, nós temos para ser devocionais. Então, é puramente devocional. A espiritualidade nos convida a iniciar uma jornada de consciência. Para que essa jornada? Para nos aproximarmos do nosso Criador. Enquanto que a religiosidade só nos lembra da existência desse Criador, mas não nos ensina a chegar até Ele. Por quê? Porque as religiões nos oferecem intermediários. O sacerdote é o intermediário entre nós e o divino. Tanto que, em Roma, o sacerdote era chamado pontífice. A palavra pontífice significa construtor de pontes. E a própria palavra religião, religare, vem de religare. Quem estuda a espiritualidade, pouco a pouco vai descortinar uma compreensão do caminho integral de crescimento de consciência. A espiritualidade nos convida a desenvolver duas virtudes de coragem e de alegria, enquanto a religiosidade faz um foco maior, um fincapé no sacrifício. E às vezes, se a pessoa não está muito consciente, ela
acaba levando esse conceito de sacrifício para o medo e para a culpa. A espiritualidade nos liberta. A espiritualidade é individual, enquanto que a religiosidade é grupal. A espiritualidade nos convida a um processo contínuo de transformação. Mas a religiosidade nos dá também algo muito importante, que é compreender que a morte não é o fim. Então veja, não estou criticando a religiosidade, eu estou mostrando as diferenças. E querendo dizer que a pessoa pode ser espiritualista sem ser um religioso. A pessoa pode ser um religioso sem se dedicar à espiritualidade. Mas nada impede que nós integremos os dois. Mas não podemos esquecer que são coisas diferentes. Então, características da religião. Tem como principal objetivo lembrar que existe um Criador de todas as coisas e que Ele é a essência do amor e do bem. Nos ensina também que a vida continua para além daquilo que chamamos morte, através da continuidade da existência em um plano sutil ou na transmigração da alma para outro corpo. Já a espiritualidade nos apresenta o seguinte: ensina que o espírito humano está em uma jornada individual de desenvolvimento e crescimento e que o nosso destino final é conectar conscientemente e diretamente com o nosso Criador, sem a necessidade de intermediários. Tendo isso aclarado, nós podemos ir adiante na questão da meditação. Elementos básicos. Eu estou dizendo isso porque vocês podem fazer exercícios de meditação independente da religião de vocês. Isso não vai ferir os princípios religiosos de ninguém, independente da religião que você siga. Muito bem. Então, os elementos básicos da meditação. A meditação é dividida em 3 partes. Ou melhor, a meditação nos convida a desenvolver 3 qualidades. A primeira é a imaginação. Eu já falei, a imaginação é o veículo para cruzarmos aquela fronteira. A segunda qualidade que devemos desenvolver é a certeza. Por quê? Vamos fazer uma meditação, usamos a imaginação como veículo e adentramos uma dimensão sutil onde não existe mais matéria, existe apenas energia. E a imaginação vai ser o tradutor, o decodificador das frequências energéticas que existem naquela dimensão, através de imagens compreensíveis para nós. Então a gente faz uma meditação, a imaginação nos leva a compreender uma mensagem, e quando voltamos, a mente racional vai dizer: isso é fantasia, isso é bobagem da tua cabeça. Então nós precisamos ter a certeza de que, embora aquela realidade seja sutil, é real. E isso a gente vai desenvolver, essa certeza, com o passar do tempo, porque a gente faz uma meditação e obtemos uma resposta sobre nós mesmos ou sobre alguma coisa que pode acontecer. Então, no início, a gente fica meio em dúvida. Dias depois, faz outra meditação e obtém uma outra resposta. A primeira já se havia confirmado, agora essa segunda se confirma também. E a gente vai vendo que, à medida que a gente vai fazendo mais e mais meditações, nós vamos alcançando respostas e conectando com verdades que são verdades. Até o momento que a gente deixa de duvidar. E a certeza que nos vai dar a confiança de seguir à frente. E, finalmente, a perseverança. Precisamos desenvolver a perseverança porque não basta ter a imaginação para alcançar dimensões sutis. Não basta ter a certeza para saber que aquilo é real. Se não continuarmos praticando, se não perseverarmos, não vamos avançar nessa jornada. Então, essas são as qualidades básicas que necessitamos desenvolver para meditar. E agora sim, a meditação em si ela é dividida em 3 etapas. A primeira se chama concentração, a segunda é meditação propriamente dita e a terceira é a contemplação. A concentração
É fundamental, porque a nossa mente está treinada para estar focada para o mundo exterior. E a concentração muda a direção da nossa atenção, do mundo exterior para o mundo interior. Somente quando nós nos aprofundarmos no mundo interior, podemos acalmar a nossa mente, silenciá-la e ouvir a voz do eu superior. E depois de muita prática de concentração e muito mais prática de meditação, um dia nós vamos conectar tão profundamente essas dimensões interiores que nós estaremos contemplando. Veja novamente a cabala fonética. A palavra contemplar significa estar com o templo, ou estar no templo, e dar-nos conta que o nosso corpo é o verdadeiro templo. Não é a sinagoga, não é a mesquita, não é a igreja. Elas são simplesmente representações simbólicas do nosso corpo. O verdadeiro templo do divino é o nosso corpo. É dentro de nós que a divindade habita. E um dia nós teremos desenvolvido as nossas percepções e afinado a nossa sensibilidade a ponto de identificar isso e alcançar aquele êxtase de sentir o divino que habita dentro de nós. O primeiro passo, a concentração, nos pede então justamente isso, mudar o foco de atenção. E para isso nós precisamos acalmar a mente e deixar de estar com os sentidos atentos ao que está ocorrendo lá fora para perceber, para sentir o nosso universo interior. Existem vários métodos para atingir esse objetivo. Existe, por exemplo, meditações ativas, que são para os ocidentais que não estão acostumados a acalmar a mente. Então, se produz exercícios repetitivos que levam a mente, finalmente, por exaustão, a parar de pensar. Tão focada está em mover o corpo de uma certa e adequada maneira. Então, levando o corpo ao cansaço, 20 minutos, 30 minutos de movimentos repetitivos, finalmente, quando o corpo para, a mente naturalmente para junto. É uma das maneiras de acalmar a mente. Existem outras práticas que convidam o ser humano a esvaziar a mente. Essas são basicamente as práticas meditativas orientais, que convidam o ser humano a zerar os seus pensamentos. Infelizmente, a mente ocidental é hiperativa, não está acostumado a isso. E mais ainda, ela tem medo de parar de pensar, porque o parar de pensar lembra a morte, e a nossa mente tem o medo da morte. E no Ocidente, as religiões ocidentais, elas são religiões que não falam da continuação da vida em uma reencarnação, em uma nova vida. Então, tanto as religiões cristãs, muçulmanas e judaicas, elas não falam de reencarnação. Então, nós, a princípio, consideramos que essa é uma vida única, e depois dessa vida, acabou a experiência aqui. Então, a morte mais definitiva para as religiões ocidentais que para as religiões orientais, onde a reencarnação é fato compreendido, é normal, então a morte não é tão definitiva porque a pessoa sabe que voltará e voltará. Então, para o oriental é mais fácil esvaziar a mente porque a morte não representa algo tão definitivo. Para o ocidental, como a morte aparentemente é o fim da experiência na matéria, depois continuamos só no sutil, a morte nos assusta mais. E a mente não quer parar de pensar porque ela lembra da morte. Então, existe uma terceira prática que é mais aconselhável para o ocidental, que em vez de dizer para a mente não pensa, e ela vai fazer exatamente o contrário, a gente vai dizer aqui, pensa apenas numa coisa. Então, isso é conduzir a mente por um caminho
por uma linha de pensamentos sucessivos que vão nos levar, finalmente, a um ponto em que a mente relaxa sem se dar conta. Então, essa é a prática que eu proponho para vocês. Essa prática é chamada a caminhada interior, porque ela nos descortina esse universo interior. Vejam, o nosso corpo tem tantas células, as galáxias que existem no universo conhecido. Então, não está errado dizer que nós somos um micro-universo. Então, existe algo tremendo, tremendamente imenso e grande dentro de nós para ser desvelado. E a caminhada interior nos convida e nos leva a isso. E para isso, volto a dizer, a chave é a imaginação. Use a sua imaginação, porque sem imaginação não se vai a lugar nenhum. O homem que não tem imaginação não tem asas. Enquanto o mundo diz é impossível, aquele que tem imaginação diz está feito. Todas essas são palavras dessa mente brilhante que foi Mary Burmeister. Muito bem, gente. Então, a meditação propriamente dita é a segunda etapa depois de nós praticarmos aquilo que eu chamei concentração. E essa meditação ela nos pede para silenciar a mente, concentrada para ouvir a voz interior. Essa voz emana do eu superior, que está em nosso centro, a quarta dimensão, que está no nosso coração, ou no nosso chakra cardíaco, não no coração físico, mas no chakra cardíaco. Meditar é ouvir a voz do eu superior que medita o que necessito saber neste momento. A contemplação, que é a última etapa, que eu estou simplesmente compartilhando, mas não vou aprofundar mais sobre isso, leva a consciência individual ao templo, de forma a estar dentro desse templo e com o templo. É o estado de êxtase místico, ou segundo a tradição da Índia, o samadhi, ou iluminação. Então vejam que através da meditação nós conseguimos encontrar um caminho claro e organizado para nós chegarmos a este êxtase místico, a esta iluminação. Só necessitamos praticar. A caminhada interior, que é o nome da meditação que eu vou compartilhar com vocês, é a jornada da consciência, que é o nosso espírito, rumo às dimensões sutis. O primeiro destino dessa caminhada é encontrar o eu superior, e o eu superior nos guiará a partir daí nos passos seguintes. Então, meus amigos, isso é o que eu teria hoje para compartilhar teoricamente sobre o que é a meditação. Mas agora eu vou propor a vocês praticarmos um pouquinho. Vou propor um exercício bem simples, introdutório, e convido vocês a praticarem comigo. E se vocês quiserem, vocês podem utilizar uma música que seja suave, que não seja uma fonte de distração. Mas normalmente a música suave, ela abafa os ruídos do exterior sem nos distrair muito. Mas se vocês acham que a música é distrativa, vocês podem praticar sem música. Então hoje vamos fazer um exercício com uma música suave, mas se vocês não gostarem, vocês podem praticar o mesmo exercício em silêncio. Ok? Então, como é que nós vamos fazer isso? Inicialmente, eu convido vocês a procurarem um lugar confortável. Mas de preferência fiquem sentados, porque quando a gente medita deitado, é tão confortável que a gente tende a acabar dormindo. Então, sentado, fiquem sentados, com a coluna ereta, e procure uma posição que seja confortável. Percebam o corpo de vocês, se existe alguma tensão, modifiquem a posição até sentirem mais relaxados. Em seguida, vocês podem
fechar os olhos ou semicerrar os olhos. Inicialmente, é mais fácil meditar com os olhos fechados. Com a prática, com o tempo, a gente acaba aprendendo a meditar com os olhos semicerrados. No próximo episódio, vou explicar o porquê de cada detalhe dessa meditação. Hoje, simplesmente, eu vou dar os passos iniciais e vamos praticar isso. Então, aqui vamos nós. Inicialmente, então, sente-se, procure uma posição confortável e a primeira coisa que vamos fazer é dar um ritmo à nossa respiração. Eu não estou pedindo que você faça uma respiração muito profunda, mas é importante que ela seja ritmada. Então, olhos semicerrados e vamos exalar, pequena pausa, inalar, pequena pausa. E assim seguimos, exalando, inalando. Em seguida, utilizando o poder da nossa mente, vamos sentir que a cada exalação estaremos liberando as tensões que estamos acumulando na nossa vida. Para, quando inalar, abrir espaço para receber uma energia nova e regeneradora. Então vamos imaginar que estamos exalando todas as nossas preocupações. E ao inalar, receber energia cósmica renovadora. Vamos exalar as nossas tristezas, os nossos apegos. E inalar serenidade. Vamos exalar as nossas frustrações, as nossas raivas. E inalar tolerância. Vamos exalar todos os nossos medos e inseguranças para inalar paz. E vamos exalar todo o nosso esforço, todo o nosso tentar, para em troca inalar um relaxamento completo de todos os nossos músculos. Na continuidade, vamos prestar mais atenção em nós mesmos, até sentir o pulsar do nosso coração. O pulsar do nosso coração marca o ritmo da nossa vida. E usando o poder da nossa imaginação, vamos visualizar que nesse ritmo, a nossa consciência, que é feita de uma energia sutil, mas que ocupa exatamente o tamanho do nosso corpo físico, vamos imaginar que a nossa consciência começa a se empequenecer, começa a se diminuir. A cada batimento cardíaco, a nossa consciência se diminui um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E à medida que a nossa consciência vai se diminuindo, ela vai se tornando mais leve. E continuamos imaginando isso, até imaginar que a nossa consciência se torna tão pequenina, como do tamanho de um grão de arroz, e nesse momento ela está flutuando acima das nossas cabeças, um pouquinho acima, um par de centímetros.
Ainda usando o poder da nossa imaginação, vamos visualizar que o teto, as paredes desse local onde estamos começa a se dissolver e nos percebemos em meio à natureza. Abaixo de nós, somente a terra. Acima de nós, um céu azul, límpido e profundo, onde no alto resplandece o sol. Ainda usando a imaginação, vamos sentir a luz, o calor desse sol tocando a nossa pele. Vamos nos sentir envolvidos por toda essa luz, toda essa energia maravilhosa que nos vitaliza. E vamos imaginar que do coração do sol se desprendem gotículas de luz. E uma dessas gotículas de luz vem e envolve completamente a nossa consciência que está empequenecida, flutuando um pouquinho acima da nossa cabeça. E agora, nós como consciências, estamos revestidos de luz, de esplendor, de brilho. Na continuidade, vamos imaginar que a nossa consciência empequenecida mergulha dentro do nosso corpo a partir do topo da nossa cabeça. E vai descendo por dentro da nossa cabeça. E a luz que nos envolve se expande por todo o nosso interior, iluminando o interior da nossa cabeça. Continuamos descendo, passamos pela garganta e adentramos o tórax. E a luz que nos envolve se expande, iluminando todo o nosso interior. E seguimos nesse caminho descendente até o nosso coração. Adentramos o nosso coração e vamos até o nosso ventrículo direito. E lá no ventrículo direito, na dimensão sutil do nosso coração físico, vamos imaginar que existe uma sala circular. E é aí que imaginamos chegar à nossa consciência. Chegamos a essa sala circular. Pelo caminho que nós percorremos para descer do topo da cabeça até essa sala circular, continua a descer a luz emanada do sol como uma torrente que preenche essa sala e transborda. Preenche todo o nosso coração e transborda novamente. E vai iluminar todos os nossos órgãos, os nossos pulmões, abaixo a cintura, à esquerda o nosso baço, ao lado o pâncreas, depois o estômago, a vesícula e à direita o fígado. Nas costas, nesse mesmo nível, os 2 rins. E agora essa luz sobe para iluminar o nosso pescoço, as tireoide, paratireoide, e adentra a nossa cabeça, iluminando as glândulas que estão aí, o nosso cérebro, cerebelo e bulbo. E desce pela coluna vertebral, pela medula, se espalhando por todo o nosso corpo. A energia luminosa também desce em direção aos intestinos, iluminando o intestino delgado, intestino grosso, aparelho reprodutor e aparelho urinário. Essa luz permeia todos os nossos tecidos, vitalizando, vivificando cada célula do nosso corpo. Cada uma das 50 trilhões de células que temos em nosso corpo. E mergulha mais profundamente, passando por todas as moléculas e finalmente chegando no nível atômico. Cada um dos 10 octilhões de átomos que temos no nosso corpo recebe essa luz, essa vitalidade emanada do sol. Mas a nossa consciência está lá, naquela sala circular no nosso coração.
Vamos inalar e exalar. Sentir. Sentir a paz e a serenidade. Vamos imaginar agora que estamos inalando diretamente pelo coração. O ar e a energia adentram nossos corações e quando exalamos se expande por todo o nosso corpo. E juntamente com o ar agora estamos inalando luz, que preenche o nosso coração e ao exalarmos se expande por todo o nosso corpo. Continuamos assim, recebendo luz e expandindo luz. Sentindo a paz, sentindo a serenidade. E vamos ficar em silêncio por alguns segundos. E nesse silêncio vamos nos tornar receptivos, simplesmente para sentir. Sentir o que o universo está nos oferecendo nesse exato momento. Inalando, exalando e sentindo. Ficaremos assim por alguns instantes. Buscamos em nossa memória o momento que nos sentimos muito felizes. E vamos sentir novamente essa sensação de felicidade permeada por paz e serenidade. Juntamente com isso, vamos buscar um sentimento de profunda gratidão. Gratidão por estarmos aqui, desfrutando dessa bênção que é a vida. E permeados desse sentimento de gratidão, vamos fazer agora o caminho de volta. Vamos imaginar que a nossa consciência, leve como está, se lança para cima pelo canal que utilizamos para mergulhar em nosso coração. Saímos do nosso coração e nos lançamos por esse canal, atravessamos o nosso pescoço, cruzamos a nossa cabeça, até voltarmos a nos visualizar flutuando acima das nossas cabeças. Agradecemos o Sol pelas bênçãos de luz que nos concedeu. E novamente, com a imaginação, vamos visualizar que as paredes, o teto desse lugar se manifestam outra vez e sentindo a pulsação do nosso coração,
Vamos imaginar que a nossa consciência começa a se expandir ritmicamente. A cada pulsar se expande um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E assim continua expandindo-se, ganhando um pouquinho mais de densidade, até sentirmos que a nossa consciência alcançou o tamanho do nosso corpo físico, se conectando totalmente a ele. Quando vocês se sentirem completamente conectados e de volta ao aqui e agora, podem abrir os olhos. Então vejam bem, esse é um exercício simples, mais profundo. Esse é o princípio da jornada. Aquela paz e serenidade que encontramos no silêncio do nosso coração nos aproxima do nosso eu superior. Esse é o início de uma jornada maravilhosa que eu vou compartilhar com vocês. No próximo capítulo, eu vou explicar o simbolismo de cada passo dessa jornada, cada passo dessa caminhada, e vou dar a vocês outros passos. E, no final, vamos praticar essa mesma meditação com alguns outros detalhes. Muito bem, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que esse exercício e essa nossa conversa tenha sido útil para vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, fiquem bem.